Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos falar sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Vamos lá? Então, o que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é todo triângulo que tem um ângulo reto. Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Né? E todo triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras. Né? Todo mundo lembra do teorema de Pitágoras? Então, para a gente recordar aqui, ó. Então, todo e qualquer triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras. Pitágoras fala que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, neste exemplo aqui, os catetos são os catetos são B e C. A hipotenusa vai ser o A. Então, segundo Pitágoras, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A hipotenusa é o lado maior. É o lado que está na frente do ângulo reto. Ok? Mas hoje nós vamos falar sobre a trigonometria. E existem algumas razões trigonométricas no triângulo retângulo. São 3. Tá? Eu vou escrevê-las aqui para vocês. Deixa eu apagar isso aqui. Então, são 3 relações. Tem a relação chamada seno. Tem uma relação chamada cosseno. E tem uma que é chamada de tangente. Não existe seno do nada, é seno de alguém, são seno de algum ângulo. Eu vou chamar de seno do ângulo θ, tá? Seno do ângulo θ. Então, só existe seno de algum ângulo, de algum valor. Não existe somente a palavra seno, seno de alguém, né? Então, o que é seno? Seno é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa, tá? Seno é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Então, esse CO para nós vai ser o cateto oposto. O H vai ser a hipotenusa. Então, H vai ser para a gente a hipotenusa. E vai ter também o CA, que vai ser para a gente o cateto adjacente. Cateto adjacente. Bacana? Beleza. Aí é o seguinte. A hipotenusa eu já falei como que encontra, né? A hipotenusa é o que está na frente do ângulo reto. A hipotenusa é o que vai estar na frente do ângulo reto. Então, nesse caso aqui, ó. Cateto adjacente. Então, a hipotenusa é o que vai estar na frente do ângulo reto. Esse aqui que é a hipotenusa, chamar de H. H de hipotenusa. E os catetos? Ah, tá. Então, se aquele lá é hipotenusa, então esse aqui é um cateto, esse aqui é o outro cateto. Qual cateto que é oposto, qual que é adjacente? Aí depende. Depende de qual ângulo você está se referindo, né? Temos 2 ângulos que sobraram. Tem um ângulo de 90 e sobraram outros 2. Se eu estiver considerando este ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de ângulo θ, aqui embaixo, quem está na frente do ângulo θ vai ser o cateto oposto. Tá? Quem está na frente, a gente chama que é o cateto oposto. Então, é o CO. Quem está do lado é o cateto adjacente. Tá? Então, quem está na frente é o cateto oposto, quem está do lado é o cateto adjacente. Mas eu poderia ter considerado, olha, veja bem, considerado o mesmo desenho. Aqui é a hipotenusa, né? Esse aqui é cateto e cateto. Se eu considerar aquele ângulo lá de cima, olha, se eu considerar esse ângulo aqui de cima, chamar esse ângulo de ângulo alfa, né? Quem está na frente do ângulo alfa, vai ser o cateto oposto. Oposto é porque está na frente, tá? Então, esse aqui é o cateto oposto, porque ele está na frente do ângulo que eu estou considerando. Neste exemplo aqui, ó, do ângulo θ em azul, quem está na frente seria esse que está na vertical, tá? Aqui, voltando nesse triângulo aqui, ó, quem está na frente do ângulo alfa é o que está embaixo, é o cateto oposto. Quem está do lado é o cateto adjacente, tá? Então, esse negócio de oposto adjacente depende de qual ângulo que você está se referindo. Se a gente estiver se referindo a esse ângulo aqui, quem está na frente dele é esse lado. Se eu estiver falando desse outro ângulo, né? Se eu estiver falando desse outro ângulo aqui, ó, ângulo θ, aí já muda. Aí quem está na frente do ângulo θ é o cateto oposto. Quem está do lado é o cateto adjacente.
Então, ficou claro aí o que é oposto adjacente? Oposto ao ângulo, ou seja, está na frente do ângulo. Tá? Bacana. Então, o que é o seno? Seno é uma divisão. Nada mais que isso, é uma divisão. Divisão de quem? Divisão do cateto oposto pela hipotenusa. E o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Tá? É só você dividir o cateto adjacente pela hipotenusa de um triângulo retângulo que você vai encontrar o cosseno daquele ângulo. Né? E a tangente do ângulo? A tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Tá? Então, dessa forma que a gente acha a tangente. Ok? Aí, nós vamos agora calcular os valores do seno, do cosseno e da tangente dos que a gente chama de ângulos notáveis, que seriam 30, 45 e 60. Tá? Então, vamos lá? Para encontrar o ângulo de 45, eu vou tomar como base um quadrado. Tá? O quadrado tem ângulo de 45? Não. O quadrado tem um ângulo de 90 graus em todos os cantos. Né? Então, em todos os vértices aqui, o ângulo é de 90 graus. Mas se eu dividir ao meio, o que vai acontecer? Se eu dividir esse quadrado ao meio, vai formar dois triângulos. E aí eu consigo dizer para você que cada ângulo desse que está sendo formado aqui é um ângulo de 45 graus. Então aqui é um ângulo de 45 graus. Se é quadrado, se eu sei que é um quadrado, então eu vou chamar esse quadrado de lado L. Se é um quadrado, aqui o ângulo é de 90 graus. Aqui também é L. E esse que está em azul, nós vamos chamar de D. D de diagonal, pode ser? E a gente pode usar o teorema de Pitágoras para descobrir o valor dessa diagonal. Né? Usando aqui o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Fala o seguinte, que a soma dos quadrados catetos, então L ao quadrado mais L ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa. A soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, a diagonal ao quadrado vai ser igual a 2L ao quadrado. Então, a diagonal vai ser igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. A gente pode extrair esse L aqui, né? Então, a diagonal vai ser igual a lado raiz de 2. Então, imagine que eu tenho um quadrado cujo lado é 3. Quanto que mede a diagonal? 3 raiz de 2. Se eu tenho um quadrado cujo lado mede 5, quanto que mede a diagonal? 5 raiz de 2. Para qualquer que seja o lado, a diagonal, se o lado for 10, a diagonal vai ser 10 raiz de 2. Para qualquer que seja o lado, a diagonal vai ser sempre lado raiz de 2. Isso aí funciona em todo e qualquer quadrado. A diagonal de quadrado é lado raiz de 2. Então, essa diagonal aqui, eu já vou colocar o resultado, que é lado raiz de 2. Bacana. Aí eu vou tomar como base esse triângulo que sobrou ali. Sobrou um triângulo, cujo ângulo aqui é de 45 graus. Aqui é lado raiz de 2. Aqui é lado e aqui é lado. Aí nós vamos calcular agora as relações seno, cosseno e tangente de 45 graus, para a gente ver quanto que vai dar. Tá? Vamos começar com a primeira aqui. Seno. O que seria seno de 45 graus? Nós sabemos que o seno é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Né? Então, o seno é o cateto oposto, que no caso aqui é L. Cateto oposto, que é L. Sobre a hipotenusa, que é L raiz de 2. Tá? Aí dá para simplificar aqui, L com L. Né? Vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre raiz de 2. E aí você tem a boa vontade de racionalizar, né? Multiplicar por raiz de 2, por raiz de 2. Aí nesse caso aqui vai dar quanto? Vai dar raiz de 2 sobre 2. Esse aqui é o seno de 45. Vamos agora procurar o cosseno de 45. Cosseno é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. Cosseno é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. No caso aqui vai ser L sobre a hipotenusa, que é L raiz de 2. L raiz de 2. Opa, tá igualzinho de cima. Então não precisa nem fazer a continha, o resultado vai ficar igual ao seno. Então aqui o cosseno vale a raiz de 2 sobre 2. E a tangente? Quanto que seria a tangente de 45? A tangente é a divisão de quem? Vamos lá? Tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Aí para você não esquecer, onde tem gente tem coca.
né? Tangente é coca. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, nesse caso aqui, ó, o cateto oposto é L, é o que está na frente do 45 graus. E o cateto adjacente também é L, né? Então, vai ficar L sobre L. A gente simplifica aqui L por L. Nós vamos ter que a tangente de 45 vale 1 unidade. Bacana? Então, o seno de 45, o cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. A tangente de 45 vale 1. Ok? Os ângulos notáveis são 3. É 30, 45 e 60. O de 45 nós já calculamos aqui. O seno, cosseno e a tangente de 45. Vamos procurar agora o de 30 e o de 60. Para encontrar o de 30 e o de 60, eu vou pegar um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados iguais. Então, aqui é L e aqui também é L. Então, aquele triângulo que tem todos os lados iguais é chamado de triângulo equilátero. Eu vou marcar aqui, ó, a altura desse triângulo equilátero. Vou marcar aqui a altura. A altura vai do ponto mais alto até a base. Como é tudo equilátero, então tudo é simétrico, né? Vai dividir a base aí na metade. Então aqui vai ficar a metade do lado, ó. Metade do lado. Opa! Vai ficar a metade. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vai ficar a metade do lado. Então aqui, ó, é L sobre 2 e aqui também é L sobre 2. Seja lá qual for o lado. E aí está formando um triângulo retângulo. A altura é sempre reto, né? Vai formar sempre um ângulo reto com a base. E aí está faltando descobrir quanto que vale essa altura que eu vou chamar de H minúsculo, tá? A altura vai ser o H minúsculo. Eu vou usar o teorema de Pitágoras neste triângulo, para descobrir quanto que vale a altura. Então aqui é 90 graus, aqui é H e aqui é L. E aqui é L sobre 2. Então eu vou usar o teorema de Pitágoras para descobrir quanto que vale essa altura, né? E Pitágoras fala o seguinte. Pitágoras fala que a soma dos quadrados dos catetos, né? Então, h ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, esses são os catetos, né? É igual ao quadrado da hipotenusa. Nesse caso aqui, a hipotenusa é o L. Tá vendo? É o que está na frente do ângulo reto. É o lado maior. Então, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, h ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado. A gente pode passar isso aqui para cá, né? Vai ficar L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. A gente pode fazer 2 ao quadrado que dá 4. Então, a altura vai ser igual a quem? Vamos tirar o MMC aqui, né, que é 4. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. Menos 4 por 4 dá 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Chegamos que a altura ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4. Então, a altura vai ser igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Então, a altura vai ser igual. Aí a gente vai calcular a raiz de cada um deles, né? Então, a raiz de L ao quadrado vai dar L. Aqui eu não preciso colocar módulo de L, porque o L é o lado, né? Então, o lado é sempre um valor positivo. Então, é desnecessário colocar o módulo, porque eu sei que o resultado do L é positivo. Vezes raiz de 3 sobre a raiz de 4, que é 2. Essa é a fórmula para encontrar a altura de um triângulo equilátero. Então, a altura do triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Então, para qualquer que seja o triângulo equilátero, a altura é sempre multiplicar o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Por exemplo, eu tenho um triângulo equilátero. O lado mede 12. 12. Quanto que mede essa altura? Quanto que mede essa altura aqui, ó? Chamar de H. Então, a altura vai ser 12 raiz de 3 sobre 2. Que vai dar quanto? 6 raiz de 3. Para qualquer que seja o triângulo equilátero, a altura vai ser sempre lado ao quadrado, raiz de 3, lado raiz de 3 sobre 4. Sobre 2. Confundi aqui com a forma da área. Bacana. Então, nós já temos a altura. Essa altura era necessária, deixa eu pegar isso aqui, para encontrar as relações. Ah, professor, mas você não estava falando, não era de... Você não estava falando, não era de seno, cosseno e tangente? Pois é, vamos voltar nisso?
Então, voltando aqui, deixa eu ajustar aqui. Então, nós já sabemos nesse triângulo aí que essa altura... Opa, deixa eu colocar aqui preto. Essa altura, esse lado, e aqui está formando um triângulo retângulo. Aqui é um ângulo de... Ou melhor, aqui é um triângulo retângulo, aqui vale lado sobre 2, aqui é lado, e aqui é lado, raiz de 3 sobre 2. Nós calculamos agora aqui a altura do triângulo equilátero. Sim, mas onde é que eu vou achar os ângulos que estavam faltando? Você falou que os ângulos notáveis eram 30, 45 e 60. Onde é que eu vou achar um ângulo de 30 graus? Veja bem. O triângulo equilátero, ele é todo perfeito, né? Todos os lados são iguais. E todos os ângulos também são iguais. Se a soma dos ângulos dá 180, então cada ângulo vale 60 graus. 60, 60, 60. Quando a gente traçou essa reta na vertical, essa altura em azul, nós dividimos aquele ângulo ao meio, então ele ficou metade. Então aqui é 30 graus. Então esse ângulo aqui de cima, ó, ele vale 30 graus. Tudo bem? E o de baixo, consequentemente, vai ser 60, né? Mas vamos fazer com o de 30. Então, nós vamos calcular agora o seno. Ó, vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente de 30 graus. 30 graus. Seno, cosseno e a tangente de 30 graus. Tá? Então, o que seria o seno de 30? Só lembrando lá o que era seno. Seno é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Tá aqui, ó. Seno é cateto oposto pela hipotenusa. Então, seno vai ser a divisão do cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus? Oposto é que está na frente do 30 graus. Quem está na frente do 30 graus? É o lado sobre 2. É isso? Dividido pela hipotenusa, que vale L. Aí nós temos uma divisão de frações. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Você vai ver que o L vai cancelar. L com L cancela. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 1 na parte de cima e 2 na parte de baixo. Então o seno de 30 vale meio. Tá? Seno de 30 é meio. E o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. E o cateto adjacente é lado raiz de 3 sobre 2... dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é L. Aí como é que é? Divisão de frações, você conserva a primeira fração, lado raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. 1 sobre L. Aí vai cancelar L por L, né? Cancela L com L. O que sobrou? Sobrou raiz de 3 sobre 2. Esse aí é o cosseno de 30. Cosseno de 30. E aí está faltando agora a tangente de 30. A tangente, lembra? A tangente é coca, né? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, a tangente é coca. É o cateto oposto, ó, que é lado sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é lado raiz de 3 sobre 2. De novo, divisão de frações, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 2 sobre L raiz de 3. Você já viu aqui que dá para cancelar L com L, 2 com 2. Vai sobrar 1 sobre raiz de 3. Aí você tem a boa vontade de racionalizar. Multiplica por raiz de 3, por raiz de 3. Vai dar quanto? Aqui vai dar raiz de 3 sobre 3. Prontinho. Fizemos o seno, o cosseno e a tangente de 30 graus. Vamos fazer agora para 60 graus. Para 60 graus. Para 60 graus... o triângulo é o mesmo. Eu só vou considerar esse ângulo aqui de baixo, ó, o ângulo de 60 graus. Então, deixa eu pegar esse desenho aqui. Opa. Baguncei o trem aqui. Pronto. Deixa eu pegar esse desenho aqui e vou reproduzi-lo aqui embaixo. Tá aí. Então vamos calcular agora seno, ó, seno, cosseno
e tangente de 60 graus. 60 graus. Seno, cosseno e tangente de 60 graus. O que é o seno? Seno é cateto oposto pela hipotenusa. Quem que está oposto a 60? Oposto é aquele que está na frente de 60. Ó, oposto a 60 é o lado raiz de 3 sobre 2. Esse é o cateto oposto. Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é L. Aí você conserva a primeira fração, L raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. Né? Dá para simplificar. Lado com lado. Vai sobrar o quê? Vai sobrar raiz de 3 sobre 2. E o cosseno? Mesma coisa. Cosseno é o cateto adjacente. Adjacente é esse que está do lado. É lado sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é lado. Né? Aí você conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, cancela L com L, e a resposta do cosseno de 60 é meio. Falta só a tangente. A tangente é a divisão dos catetos. Cateto oposto a 60 pelo cateto adjacente a 60. Então aqui vai ficar lado raiz de 3 sobre 2, dividido por lado sobre 2. Você conserva a primeira, lado raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda vai ficar 2 sobre L. Aí dá para simplificar L com L, 2 com 2 e acabou. Chegamos aqui na tangente de 60, que vale raiz de 3. Então tá aí, seno, cosseno e tangente de 60. Eu vou organizar todos esses valores agora, todos esses valores. Vou colocar aqui do lado, acho que fica melhor. Vou organizar todos esses valores agora em uma tabela. Apanhei aqui um pouquinho. Pronto, agora deu certo. Então eu vou organizar esses valores aqui agora em uma tabela. Eu vou colocar o seno, o cosseno e a tangente de todos os ângulos notáveis. Quais são eles? 30, 45 e 60. Então eu vou colocar aqui nessa tabela, ó. Eu vou colocar todos os ângulos notáveis. O primeiro é 30, depois vem 45 e 60. A gente coloca lá seno, cosseno e tangente, tá? E é muito simples. Para organizar essa tabela aqui, você faz assim, ó, bem fácil. Você começa lá, ó, 1, 2, 3. Depois você coloca 3, 2, 1. Todos sobre 2. Todos sobre 2. Todos sobre 2. E todos têm raiz quadrada do numerador. Raiz de 1 é 1, raiz de 2 é 2, raiz de 3 é... Não, raiz de 2 é raiz de 2 mesmo, né? Aí raiz de 3 tá aqui. Depois tem raiz de 3, raiz de 2 e a raiz de 1 é 1. Prontinho. Só tá faltando a tangente. Como que eu vou achar a tangente? A tangente pode ser encontrada de outra forma. A tangente pode ser também encontrada, a tangente de qualquer ângulo, pode ser encontrada fazendo a divisão do seno pelo cosseno. Então, a tangente, você pode fazer tanto a fórmula do cateto oposto pelo cateto adjacente, mas também pode fazer seno sobre cosseno. Também dá no mesmo. Você sabe por que dá no mesmo? O que era o seno? Seno era o cateto oposto pela hipotenusa. E o cosseno era o cateto adjacente pela hipotenusa? Pois é, a gente pode cancelar hipotenusa com hipotenusa. Vamos chegar no cateto oposto pelo cateto adjacente, como a gente tinha definido antes. Tá? Então, eu posso usar que a tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Nesse caso aqui, ó, pegando esse primeiro valor aqui, ó, o primeiro valor aqui de 30, né? A tangente de 30, por exemplo. Então, a tangente de 30 pode ser calculada fazendo a divisão do seno de 30, que é meio, pelo cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Né?
Aí dá para cortar 2 com 2, vai ficar 1 sobre raiz de 3. Você vai racionalizar, né? Vai racionalizar e vai dar raiz de 3 sobre 3. Então aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. O de 45, eu tenho raiz de 2 sobre 2 dividido pela raiz de 2 sobre 2. Uma coisa dividido por ela mesma dá 1. E a de 60 também. Para achar a tangente de 60, basta dividir o seno pelo cosseno. Então, raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, corta 2 com 2, vai sobrar só raiz de 3. Tá aí. Seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Chamamos isso de ângulos notáveis. Tá? Os demais ângulos, para calcular os demais ângulos, a gente vai usar uma calculadora. Tá? A não ser que seja múltiplos desse, né? Se for, por exemplo, múltiplos, 120, 135, esse aí a gente vai usar esses mesmos valores aqui, tá? São múltiplos desse. Então guarda aí, essa tabelinha é importantíssima, você conhecer, você saber montar, e é bem fácil, né? Vamos lá para os exemplos. Calcule o valor de x em cada caso. Vamos lá, calcule o valor de x em cada caso. Vamos começar aqui pela letra A. O que nós temos na letra A? Você tem que identificar quais são os dados da questão. Então, na letra A, nós temos x, 30 e 48. Essa raiz de 48 representa o quê? Representa a hipotenusa. Em relação ao 30 graus, o x representa o quê? O cateto adjacente. Então, neste caso aqui, nós temos a hipotenusa, que vale a raiz de 48, e tem o cateto adjacente, que vale x. Qual relação que envolve cateto adjacente e hipotenusa? Então, voltando aqui rapidinho. Cateto adjacente e hipotenusa é a relação cosseno. Relação cosseno. Tá? Então, aqui você vai usar o cosseno. Cosseno de quem? Cosseno de 30. Ora, foi dado 30 graus. É o cateto adjacente. Cateto adjacente, que no caso aqui é x, sobre a hipotenusa, que é a raiz de 48. Aí você precisa dessa tabela aqui para olhar quanto que é o cosseno de 30. Vamos lá? Cosseno de 30, ó, cosseno de 30, cosseno de 30. Que valor que vai dar aí? Isso mesmo. Raiz de 3 sobre 2. Então aqui vale raiz de 3 sobre 2, que é igual a x sobre raiz de 48. Aí o que a gente pode fazer? Pode multiplicar cruzado. Né? Multiplicar cruzado vai dar 2x, vai ser igual a raiz de 3 vezes raiz de 48. Então 2x vai ser igual a raiz quadrada de 3 vezes 48, dá 144. 2x vai ser igual a 12, x é igual a 6. Viu como foi fácil? Então é bem simples. Vamos agora para a letra B. A letra B, você vai observar quais dados nós temos. Né? Letra B, você vai observar aí quais dados a gente tem. Então, em relação ao 30 graus, esse 16 representa o quê? Né? Então, esse 30 graus aí, em relação ao 30 graus, o 16 é o cateto oposto, é o cateto que está na frente. Esse lado maior que está embaixo aí, está na frente do ângulo reto, é a hipotenusa. Então, nós temos aqui, ó, a hipotenusa, que vale x, e o cateto oposto, a 30 graus, que vale 16. Então, neste caso aqui, você vai usar o quê? Qual relação que envolve cateto oposto e hipotenusa? A relação é a relação chamada de... Isso mesmo, relação seno. Seno de 30 é o cateto oposto pela hipotenusa. Quanto que vale o seno de 30? Você tem que olhar na tabelinha ali, ó, seno de 30, ó. Seno de 30. Quanto que é o seno de 30? Isso mesmo, vale meio. Seno de 30 vale meio. Então aqui é meio, que é igual ao cateto oposto, que é 16, e a hipotenusa, que é x. Aí basta multiplicar cruzado. Vai ficar que x é igual a 32. Né? Simples assim. E só para a gente finalizar, a letra C. A letra C, esses dois lados que foram dados aí, ó, o x e o 12, esses dois lados são os dois catetos. Então, nós vamos ter aqui, ó, nessa próxima,
os dois catetos. Então tem o cateto oposto e tem o cateto adjacente. O cateto oposto a 30 graus é x. O cateto adjacente a 30 graus é 12. E aí a relação que envolve os dois catetos nós chamamos de tangente. Então a tangente de 30 é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Olhando a tabela aqui, a tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Então aqui, ó, raiz de 3 sobre 3 é igual ao cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é 12. Aí você vai multiplicar cruzado. Nesse caso vai dar quanto? Vai dar 3x vai ser igual a 12 raiz de 3. Passa dividindo, x vai ser igual a 4 raiz de 3. Essa é a resposta. Beleza? Nossa, a matéria é muito fácil, né? Tenho certeza que está todo mundo entendendo tudo aí. Vamos para mais um exemplo? Ah, esse é bacana, ó. Principalmente vocês da engenharia, né? Nas aulas de topografia, vocês vão ter que usar um aparelho chamado teodolito, né? Vai ter teodolito, vai ter estação total. Suponha que esse aparelho que esse menininho está usando aí seja chamado de teodolito, seja um teodolito. Ele serve para quê? Serve para medir distâncias e ângulos, né? Suponha que foi utilizado aqui para medir a altura dessa árvore, né? Aí você conseguiu zerar ele na horizontal. Então ele na horizontal, e quando você apontou ele lá para a parte de cima da árvore, para o topo da árvore, ele mediu um ângulo de 60 graus, né? E aí? E a distância que esse aparelho foi instalado em relação à árvore é uma distância de 8 metros. Então ele foi instalado a 8 metros da árvore. E a distância do observador, a altura do teodolito, ele foi posicionado a 1,5 m de altura, em cima de um tripé, né? E aí queremos saber a altura dessa árvore. Então aqui nós temos um problema, né? A gente vai modelar esse problema através de um triângulo. Então a gente vai fazer esse triângulo aqui, ó, mais ou menos assim. Esse é o triângulo da questão. Considerando aqui que ainda tem mais 1,5 m de altura em relação ao solo, né? Então 1,5 m de altura. Queremos saber a altura da árvore. Então queremos saber esse pedaço aqui, que depois eu vou somar mais 1,5 m, né? Eu vou somar mais 1,5 m. Sabemos que esse ângulo vale 60 graus. E que esse cateto mede 8 metros. 8 metros. Então, quais são os lados envolvidos nessa questão aqui? Os lados do triângulo. Nós temos dois lados. Quais são eles? Tem o cateto oposto ao ângulo de 60, que é o x. E tem o cateto adjacente ao ângulo de 60, que é 8 metros. Então, uma relação que envolve os dois catetos é a relação chamada de tangente. Então, a tangente de 60 é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Olhando naquela tabela lá, a tangente de 60 vale, olha aqui, raiz de 3. Isso mesmo. Tangente de 60 vale raiz de 3. Bacana. Aí, substituindo aqui então, ó, tangente de 60 é raiz de 3, vai ser igual cateto oposto, que é x, sobre cateto adjacente, né, que é 8. E aqui eu posso colocar o número 1 aqui embaixo e multiplicar cruzado. É isso? Então vai ficar x vezes 1 dá x, 8 vezes raiz de 3 é 8 raiz de 3. Tá aí. Esse é o valor em metros. Ah, professor, mas eu quero saber um valor aproximado. Quer saber um valor aproximado? Então, se você quer saber um valor aproximado, aí você pega uma calculadora e calcula a raiz de 3. A raiz de 3 vale aproximadamente 1,73, tá? Aproximadamente. Então, se a gente quer um valor aproximado, eu coloco aqui, ó. Vai ficar 8 vezes, aí já vai ser aproximado, né? 8 vezes 1,732, né? Multiplicando isso aí por 8, vai dar que x é aproximadamente 4,899 aproximadamente metros. Essa é a altura da árvore. Então essa árvore
Opa, fiz errado aqui, né, gente? Faltou, desculpa. Corrigindo aqui. Eu tenho que multiplicar... Opa, fiz a conta errada ali na calculadora. Então é vezes 8. Pronto, agora sim. Então aí deu 3... Como é que a árvore vai dar? Só isso, né? Então deu 13,85. Vou colocar em centímetros, né? Aproximadamente. Então, aproximadamente 13 metros e 86 centímetros. Só que não podemos esquecer daquele 1,5 metro, né? Então, a resposta é a altura da árvore, Então, a altura da árvore vai ser quem? Então, essa altura da árvore vai ser 13,86 mais 1,5 metro, né? 13,86 mais 1,5 metro. Então, somando aqui mais 1,5 metro, vai dar 15,36 metros. Isso aproximadamente, né? Porque a gente arredondou ali aproximadamente. Então, tá aí a altura da árvore. Ok? Eu separei mais um exemplo aqui também. Então, nesse aqui era para calcular a altura da árvore. Foi relativamente fácil, bastou usar a tangente de 60, né? Eu separei mais um exemplo aqui para a gente. Então, considere aqui uma situação seguinte. Eu tenho que calcular a largura de um rio. Eu quero calcular a largura de um rio. E eu estou desse lado da margem, ó. Eu estou desse lado aqui. Estou aqui. Feliz da vida. Eu estou desse lado da margem. Eu quero calcular a largura desse rio. Mas eu não consigo atravessar ele. Eu observei que do outro lado do rio, na margem lá do outro lado do rio, tem uma árvore, né? Tem uma árvore lá do outro lado do rio. Cheio de frutinhas. Ali. E eu quero calcular a largura desse rio sem atravessar o rio. Então, usando a trigonometria, é possível calcular essa largura sem ter que atravessar o rio, né? Aí, a largura do rio eu vou representar por uma linha verde. A largura do rio vai ser isso aqui, ó. A largura do rio vai ser isso aqui. Ah, professor, passou um pouquinho. Foi para não bagunçar muito o desenho, mas suponha que eu esteja bem pertinho da água. Suponha que a água esteja vindo até aqui, ó. Então, suponha que a água esteja vindo até aqui na borda. Até aqui, ó. A água está vindo aqui também. E aí eu quero calcular a altura do rio. Vou estar na barra. Claro que vai ficar aproximado porque a árvore, só se ela estiver exatamente na borda, né, do rio. Mas aí vamos lá. Considerando cálculos aproximados, qual vai ser a largura desse rio? Vou chamar essa largura de x. O que eu consigo fazer desse lado do rio? Eu consigo deslocar ao longo da margem, né? Então, suponha que eu desloquei aqui, eu cheguei a um ponto aqui, ponto A, e no ponto A eu instalei um teodolito, olhei para a árvore e olhei para o rio, ao longo do rio, né? O rio estava numa trajetória reta aqui, eu consegui olhar a margem do rio, em relação à margem do rio e a árvore, tinha um ângulo de 30 graus, ok? Aí eu peguei esse teodolito, levei ele 12 metros para a esquerda, caminhando aí, e marquei aqui o ponto B. No ponto B, eu instalei o teodolito novamente, olhei para a árvore, em relação à margem do rio, formava um ângulo de 60 graus. Pronto. Então eu percorri 12 metros. Essas são as únicas informações que eu tenho, tá? Será que com essas informações é possível calcular a largura do rio, né? Largura do rio, a largura a gente vai medir sempre de forma perpendicular. Então a largura do rio vai formar um ângulo de 90 graus aqui, ó. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse desenho aqui e vou reproduzir ele novamente, colocando os dados que a gente tem. Então tem lá a largura do rio, né? Largura do rio. Tem aqui o ponto A, onde eu comecei a observação. Esse ângulo é um ângulo de 30 graus.
andei até o ponto B, ponto B. Esse ângulo é de 60 graus. Aqui vai formar um ângulo reto, porque a largura a gente tem que medir sempre formando 90 graus com a margem. E essa distância aqui foi de 12 metros. 12 metros. Eu quero saber a largura do rio, que eu chamei de X. X. E aí, não sei se vocês perceberam, mas está faltando um pedaço aqui, ó, entre o ponto B e o ângulo de 90 graus. Esse pedaço entre o ponto B e o ângulo de 90, eu vou representar por uma outra letra, eu vou chamar de Y, tá? Só para ajudar aqui nos cálculos. Chamar de Y. Tudo bem? Então ficou bem modelado? O que a gente fez foi um modelo matemático daquela situação. Bom, agora a gente vai trabalhar com o modelo. Eu quero descobrir o valor de X. E nós vamos usar as relações seno, cosseno e tangente para tentar chegar nesse valor desse X. Olhando para esse triângulo menor à esquerda, deixa eu destacar ele aqui para você ver. Ó. Olhando para esse triângulo aqui, ó, que eu estou destacando em amarelo, nesse triângulo pequeno aí, nós temos as medidas cateto, cateto e o ângulo. Então, nesse triângulo aí, dá para usar a relação o quê? Tangente. Dá para usar a tangente. Tangente 60 é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Sabemos que a tangente 60 vale raiz de 3. Fizemos uma questão sobre isso agora, né? Vale raiz de 3. O cateto oposto é x e o cateto adjacente é y. Aí dá para multiplicar cruzado, né? Então vai ficar x vai ser igual a y vezes raiz de 3. Não ajudou muita coisa não. Guarda isso aí para um cantinho aqui. Vamos pegar o triângulo maior. Esse triângulo grandão aí, ó. Ó, esse triângulo grandão. Nesse triângulo grandão, que aqui é 30 graus, esse cateto oposto é x. O cateto adjacente vai ser quanto? Y mais 12. É o triângulo grandão, né? Então é y mais 12. Nós vamos usar novamente a tangente, porque aqui está envolvendo os dois catetos. Então agora tangente de 30 graus. Tangente de 30. Tangente 30 é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Opa! Cateto oposto pelo cateto adjacente. Onde tem gente, tem coca. Não vamos confundir. Então a tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto a 30 é x e o cateto adjacente é y mais 12. Opa, bacana. Estamos quase lá. Pode multiplicar cruzado aqui, ó. Vai ficar 3x vai ser igual a... Aí tem que multiplicar os dois, né? Raiz de 3 vezes y e raiz de 3 vezes 12. Então vai ficar y vezes raiz de 3 mais 12 vezes raiz de 3. Olha que coisa bacana que apareceu aqui agora. Apareceu agora, aqui eu vou até destacar, ó. Tá vendo? Y raiz de 3. E olha o que nós temos aqui. Y raiz de 3. Então eu posso trocar esse y raiz de 3, eu posso trocar o y raiz de 3 por x, né? Eu posso trocar o y raiz de 3 por x, porque na verdade y vezes raiz de 3 é x, né? X igual a y raiz de 3. Então vai ficar 3x vai ser igual y raiz de 3 é x mais 12 raiz de 3. Passa x para cá, vai ficar 2x é igual a 12 raiz de 3. Então, x vai ser igual a 12 raiz de 3 dividido por 2. X vai ser igual a 6 raiz de 3. Como aqui é dado em metros, eu vou colocar um valor aproximado. A raiz de 3 é 1,73 aproximadamente. Então, 6 vezes raiz de 3. Aqui dá aproximadamente 10 metros. Então, 10,39 metros. Isso aqui já é um valor aproximado. Essa é a largura do rio que a gente calculou sem atravessar o rio. Sem atravessar o rio. Ok? Eu vou parar por agora, mas tem mais uma aula, tá? Até a próxima. Um abraço. Até mais.